sua comunhão com Ele, aleluia. Nós vamos estar orando. A pastora está se recuperando da garganta, amém? Mas está aqui arriando aqui, irmão. Está sentada, mas está aqui orando, amém? Não fugiu da guerra, não. Então eu sei que ela vai sair daqui hoje com a vitória dela, amém? Louvado seja Deus. Amém. Tira das suas mãos, da pastora Eliane. Eis aqui, Senhor, teu filho, parceiro. Senhor, escolheu para tocar essa palavra nessa noite. Senhor, nós te pedimos, Senhor, hoje eu te peço, tu vai, Senhor, por Senhor, da causa do convite, daquilo que ela necessita, daquilo que vai tornar, Senhor, tu possa abençoar teu filho, Senhor, dando a cabeça, poder dos pés, Senhor, que essas bênçãos, Senhor, possam se estender para a sua casa, para a sua família, Senhor, Espírito, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com a tua mão de poder, Senhor, sobre a vida da tua serva. Manda a saúde dela com as tuas mãos. Continue, Senhor, manda ela de pé. Continue, Senhor, segurando na mão dela. Vai em nome de Jesus. Continue, Senhor, tapando teus anjos ao redor da tua serva. Toma o ministério dela com as tuas mãos. Continue, Senhor, em nome de Jesus, direcionando, Senhor. Vai que não vai errado, dando estratégia. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa a tua filha. Toda a tua igreja, Senhor. Prepara os corações para estar recebendo aquilo que o Senhor vai estar, Pai, com a tua serva. Vai estar, Senhor, entregando a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus. Jesus é bom, né? Glória a Deus. Olha isso. O Senhor é tão bom que Ele vem falando conosco, né, desde o início, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra de abertura, Deus falou lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? No início da oração, o Senhor me deu o Salmo 91, aquele que habita nos escolherias do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, né? E aí, a pastora aqui falou a respeito do Salmo, você pediu, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro, irmãos, vem do Senhor, né? É só você confiar, amém? Eu quero estar tendo com os irmãos lá em Marcos, o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 46, uma passagem bem conhecida, irmãos. Livro de Marcos, capítulo 10, 46, irmãos. 46, fala do céu Bartimeu. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para você da igreja hoje, né, irmãos? A gente sabe que a palavra de Deus ela se renova todos os dias, né? Mas hoje é culto de libertação, né? É noite de clamar, irmãos. Né? Quem clamar garante a vitória. Quem vai ficar calado vai perder, né? Então aproveita que o mestre está aqui nessa noite e clama. Porque Jesus, ele quer ouvir o teu e o meu clamor, amém? Glória a Deus, todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, ó, o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, irmão? A igreja poderia sentar. Aleluia, uma passagem bem conhecida, né? Nós já conhecemos. Eu só quero falar aquilo que o Senhor deixou para nós nessa noite, né? É interessante que quando a Bíblia relata que o cego de Jericó, ele estava no meio do caminho. Ele não estava dentro da igreja, pastora Ângela. Ele não estava na porta da igreja. Ele não estava dentro de casa, né? A Bíblia diz que aquele homem estava no meio do caminho. E ele ouviu que Jesus iria passar, né? E o interessante é que todas as passagens que a gente vê a respeito dos milagres de Jesus, é que quando Jesus chega, alguma coisa acontece, né? Assim, então, eu já quero liberar para a tua vida, irmã. Que eu não sei de que maneira você chegou aqui nessa
noite. Mas da maneira que você chegou, você não vai sair. Aleluia. Porque Jesus está aqui nessa noite. Glória a Deus. E assim como ele fez com Bartimeu, ele quer fazer na minha vida e na tua vida também. Aleluia, né? Quando Jesus chega, irmãos, o ambiente muda. Quando Jesus chega, aquilo que está errado fica certo. Quando Jesus chega, quem está doente fica curado. Aquele que não anda passa a andar. Aquele que não enxerga passa a enxergar. Porque a presença de Jesus, irmãos, é tremenda. Não tem como escapar. Aí a Bíblia diz que aquele homem estava sentado, pastor Eli, no meio do caminho. E aí ele ouviu. Ele ouviu falar que ele não conhecia Jesus. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passar. E ele não perdeu a oportunidade, irmãos. Eu quero dizer nessa noite, para mim e para você, não perca a oportunidade. Aleluia. Olha, você já teve o privilégio de estar aqui na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de louvar, de engrandecer, Glória de glorificar o nome do Senhor. Independente do que você esteja passando. Sabe por quê? Aquele homem, ele estava cego, ele era mendigo, irmãos, ele tinha assim, diversas coisas que impediam ele de chegar até Jesus. Mas aquele homem, ele conseguiu vencer, pastor Lívia, todos os obstáculos. Glória a Deus. E aí, de repente, você olha para você, né, e está tendo algum tipo de problema, e aí você está assim, puxa vida, não vai dar mais para mim. Vou desistir. E essa passagem do Bartimeu, para mim, irmão, é uma inspiração. Porque quando eu estou passando por uns momentos mais difíceis, aí eu me lembro dessa passagem e falei, caramba, peraí. Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus ia passar. Ninguém pegou Bartimeu pela mão e levou até Jesus, não. Ele começou a clamar, porque ele tinha fé que o clamor dele ia chegar até Jesus. Glória a Deus. O impedimento era grande, a multidão impedia, né? O estado de Bartimeu impedia que ele chegasse até Jesus. Mas, no entanto, ele não desistiu. Aleluia. E às vezes a gente... Um probleminha, irmão, porque em vista de Bartimeu, às vezes o que eu e você temos é um probleminha. E aí a gente desanima. Ah, não quero mais ir para a igreja. Ah, eu vou parar de servir a Jesus. É tanta luta, é tanta coisa, né? Ah, minha casa virou de cabeça para baixo depois que eu fui servir a Jesus. Irmãos, a luta ela vai vir. Porque o próprio Jesus, ele falou que no mundo teríamos aflições. Só que, vírgula, no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque se o próprio Jesus venceu, vai mostrar para mim e para você que nós podemos vencer também, irmãos. Glória a Deus. E com aquele homem não foi diferente. Ele ouviu falar que Jesus ia passar. E o interessante, pastor, é que quando eu leio essa passagem, a primeira coisa que eu vejo, pastor, é que a visão daquele homem se abriu. Aí você fala assim, não, mas a visão dele não abriu, porque ele continuava cego. Mas a visão espiritual daquele homem se abriu. E ele entendeu com os olhos espirituais que o único que poderia dar vitória a ele era Jesus. Aleluia. E quando o entendimento, a visão dele espiritual se abriu, ele começou a clamar, pastor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começou a gritar. E aí, a multidão, né, o atrapalhava. E até achava que ele estava atrapalhando, porque ficava aquele homem gritando o tempo. Irmãos, ele ficou gritando o tempo todo. Ele não gritou uma vez só e parou. Ah, peraí, Jesus não ouviu. Não vou gritar mais não. Ah, meu milagre não vai acontecer não. Não estou vendo nada acontecer. Ele não, ele clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia não diz, irmão, quanto tempo aquele homem estava lá mendigando. Mas ele viu naquele dia a oportunidade que ele tinha de ficar são. Aleluia. E ele gritava. Ele gritou a ponto da multidão mandar ele calar a boca, porque já estava incomodando o pastor, a multidão. O povo já estava incomodado, porque aquele homem gritava muito. E falando para ele, pô, para de gritar, cala a boca. Aí tu pensa que ele parou por causa disso? Ó, olha uma lição para mim e para você. É, Deus. Às vezes a luta está grande, né? A tempestade, né, pastor? Parece que o nosso barco vai afundar. Mas, ó, Bartimeu, ele continuou firme. Eu não quero nem saber se estão mandando aquela boca, eu vou continuar gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi isso que aquele homem fez. Ele clamou, irmãos. Ele não clamou nenhuma nem duas. Eu não sei quantas vezes aquele homem gritou. Até Jesus ouvir a voz dele. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Irmãos, e Jesus hoje, ele está aqui. Para ouvir o meu e o
para saber qual vai ser a tua atitude e a minha atitude. Será que no meio da adversidade você vai clamar? Ou será que no meio da adversidade você vai se calar? Aquele homem ele clamou, porque ele sabia, se eu clamar, Jesus vai me ouvir e vai me curar. Aquele homem ele estava determinado, irmãos. Determinação. Ele não desistiu, irmãos. E por que você está desistindo hoje por causa do seu problema? Por que você está desanimado por causa da luta que você está passando na sua casa, no seu trabalho? Por que você está desanimando? Bartimeu, ele perseverou. Aquele que perseverar até o fim, né? Dar-te-ia a coroa. Bartimeu, ele perseverou. Ele não quis saber, ele continuou clamando, gritando. Mesmo aquela multidão gritando que ele pediu. Irmãos, ele era cego, mendigo. Aquele homem já carregava o jugo de ser mendigo, né? Aquela capa sobre as suas costas. Sabe o que aquela capa representava, irmãos? Até para mendigar, o mendigo tinha que ter a permissão do rei para mendigar. Aquela capa era a permissão que aquele homem tinha para poder mendigar. Ele não tinha aquela capa porque ele achava bonitinha botar nas costas e ficar sentado lá no meio do caminho. Não! Ele tinha aquela capa porque era o jugo que ele tinha para poder mendigar na rua. Ele tinha que usar aquela capa. Era o jugo que aquele homem tinha. E mesmo assim, com tudo isso, ele continuou clamando. Mesmo com o jugo da capa, mesmo ele sendo cego, mesmo ele sendo mendigo, mesmo a multidão impedindo daquele homem falar, gritar, clamar, ele continuou clamando. Aí sabe o que aconteceu? Jesus ouviu. Uma coisa linda. Jesus hoje ele quer ouvir o meu e o teu. Aleluia! Jesus hoje ele quer ver a minha e a tua atitude. O que é que você vai fazer no meio da tempestade, irmão? No meio da adversidade, no deserto? Qual é a tua atitude? Sentou, cansou, parou, não dá mais? Joguei pro alto, parei, não quero mais servir Jesus, não. Se me dissesse que para servir Jesus tinha que ser essa luta toda, eu não tinha servido. Irmãos, no mundo tem as aflições. Tem de bom ânimo. Jesus ele venceu. E mostra para mim, para você, que eu e você podemos vencer também. Aleluia! Irmãos, é uma questão de fé, de atitude, de determinação. Tá ruim para você? Olha lá a história de Bartimeu. Tá difícil para você? E a história de Bartimeu? A Bíblia diz que Jesus, ele ouviu o clamor daquele homem e mandou, chama ele, porque o clamor dele chegou até mim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O toque dela, Jesus parou, saiu virtude de mim. Quem é que me tocou? Né? Aí os discípulos desligaram, pastor, mas mestre, todo mundo te toca. Ele não, alguém me tocou diferente. Aleluia! De mim saiu virtude, toque de fé. O clamor daquele homem foi um clamor de fé. E aí Jesus ouviu, quem é que está me chamando? Chama ele aqui. Aí chamou Bartimeu e perguntou, o que queres que eu te faça? E é essa pergunta que Jesus faz para mim e para você, irmãos. O que tu quer que Jesus faça para você hoje? Qual é o milagre que você almeja? Aleluia! O que é que você quer que o mestre faça para você, irmãos? Jesus está perguntando, irmãos. Só, irmãos, que para obter, irmãos, me desculpa, mas você tem que ter fé. Aleluia! Porque a Bíblia diz o quê, irmãos? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, não adianta. Se você não tiver fé e a convicção no teu coração que Deus vai fazer um milagre, irmão, não adianta, irmão. Sabe? Assim, é até chato falar, mas você está perdendo tempo. Deus, aleluia! Na casa de Deus, se você não crê que Deus ele pode fazer um milagre na tua vida, que Deus pode mudar a tua história, que Deus pode mudar virar o cativeiro da tua casa, irmãos, aleluia! não tem como, né, pastora? Não tem como servir a Deus e não crer que Deus ele pode fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Não, o nosso Deus, irmão, é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus do impossível. Né? Quando os pastores falam, irmão, toma posse, irmão, já levanta a mão. Glória a Deus. Antes dos pastores falarem, irmão, já levantei minha mão. Irmão, eu quero tomar posse da bênção. Eu quero tomar posse do milagre, irmãos. Aleluia. E é isso que Bartimeu fez. Ele falou, opa, hoje é meu dia. Quem
sabe hoje não é o teu dia? Glória a Deus. Quem sabe não é hoje que você vai clamar e o Senhor vai responder. Quem sabe, irmão, não é hoje que Ele vai te conceder um milagre. Glória a Nós Deus. precisamos acreditar. Eu preciso ter fé, irmãos. Eu fico olhando essa história de Bartimeu e falei, Jesus, me ajuda a ter fé com esse homem. A não desistir, a não parar no meio do caminho. Senhor, me ajuda a prosseguir e crendo que Tu está no controle de todas as coisas. Porque, irmãos, às vezes, a gente se esquece que Deus, Ele tem o controle, o domínio de todas. Irmão, sabe o que é todas as coisas? Às vezes a gente fica assim, ai Senhor, mas Tu não vai resolver. Gente, se a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Como é que Jesus vai poder resolver o meu problema, pastor? Como é que Jesus vai poder operar o meu milagre? Se é Ele que tem o controle. Aleluia. Não tem como, irmãos. Então, assim, essa noite é uma noite assim para você despertar. É de você acreditar, irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele opera milagres na minha vida e na tua vida, irmãos. Ontem a pastora falou a respeito da bênção. Pastor, eu tomei posse, né? O pastor falou, irmão, falou a respeito dos dois bancos, irmão, estava aqui ontem, né? Do Santander e do Bradesco, não foi? Santander é o banco do meu esposo e o Bradesco é o meu. Eita, glória. Eu tomei posse. Eu falei, Jesus, eu não sei como Tu vai fazer. Eu tomei posse. Aí, irmãos, hoje, ainda vai cair o dinheiro na minha conta hoje, pastor. Aí, eu contando, eu já sabia que ia cair X, irmãos. Porque era X que eu tinha que receber. Tudo bem, eu falei, Jesus, vai cair X, vou fazer isso, aquela coisa toda. Contando com o dinheiro. Aí, irmão, o dinheiro todo na minha conta. Eita, Deus. O dobro do que eu pedi, o dobro do que eu Meu Deus, aleluia. Aí eu tô falando isso porque não sei, só que a pastora Irene que acontece, não, irmão. Se você quiser, vai acontecer na tua vida também. Irmão, é uma questão de fé. aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, tem que ter fé, irmão. É desse Se tu jeito. não tiver fé, tu não vai alcançar nada, tu não vai conseguir nada. Vai ficar nadando e nadando, todo mundo fala aí, vai morrer na praia, irmão. É, Deus. Irmão, quando o profeta fala, levanta a mão, tu recebe, irmão, eu estou levantando. Aí, pastora, Jesus me abençoou. Meu dobro do que eu esperava. No Bradesco. No Bradesco. Eita, O glória. dobro do que eu, irmão, estava contando com Jesus. Jesus me surpreendeu com o dobro. Glória a Aí eu Deus. disse, Ô, glória. falei, Jesus, vou abençoar a cantina. Ô, glória. Não é não, pastor? Abençoar, irmão, porque se Deus nos abençoa, é para você abençoar. Não é para você guardar, botar no teu bolso. Não é para você pegar e ir lá pro shopping, gastar o dinheiro, comprar roupa, ir pro mercado. Irmãos, Deus em primeiro lugar. Quem foi que me deu? Quem foi que me abençoou? Foi Deus. Aleluia. Então, nós devemos aprender a ser grato a Deus, irmãos. Aleluia. Então, se Deus me abençoou, eu vou abençoar a casa de Deus. Simples assim. E essa, a matemática, meu irmão, de Deus é assim, é dando que se recebe. Deus te abençoa, tu abençoa, Deus vai te abençoar. Porque Deus, sabe o que Deus gosta? É de um coração grato. Quando você tem um coração grato, voltado para a obra, irmão, se você disser para mim que Deus não te abençoa, você que é mentira. Não é, pastor? Não tem como. O grato ama. Deus, ele sabe, o coração grato agrada a Deus. Aleluia. Não tem como Deus fazer. Então não é porque Deus faz com A, com B, com C, não. Deus faz com todos. Mas se você crer, se você praticar, se você for grato a Deus. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, Eita, Jesus, glória. eu falei, Jesus, mas tu é tão bom. Foi no dia Jesus, seguinte. No dia seguinte, mas eu ainda falei com o Pedro em casa, eu falei, eu botei a mão comigo e com você. Eu sou bom. Vai cair na tua conta, vai cair na minha conta. Eu tenho. Eita, glória. Irmão, a fé é coisa de doido, irmão. Entenda isso. A fé é coisa de doido. Aleluia. Se o pastor profetiza e tu fica nessa. Peraí, isso não é pra mim, não. Aí, não vou receber isso. O meu banco não tem nada. Não tem nada no meu banco. Irmão, é coisa de doido. Irmão, 2 meses atrás, estava 220 reais na minha conta. Aí, pastor, eu fui procurar, falei, Jesus, alguém botou Pix, transferiu errado pra mim. Aí, pastor, comecei a chamar meu marido. Não, vê aqui, que conta é essa que caiu? Irmão, é do banco, nem sei de onde o banco. Foi o banco que mandou pra mim. Quer dizer, quem mandou foi Deus, né? Não tinha como eu devolver o dinheiro, você tá entendendo, irmão? Eu falei, gente, alguém transferiu pra mim. Aleluia. Aí eu falei, alguém transferiu pra mim errado, eu fui procurar, cadê o Pix que eu vou devolver de volta? Alguém se enganou, irmão, não tinha pra quem devolver. Aí meu marido falou, segura a peça que eu falei, glória a Deus, Jesus, Aleluia. 220 reais que caiu na minha conta, irmão. Glória a Deus. Aí fala assim, meu Deus, mas é só com ela que acontece? Não! Se tu crer, vai acontecer com
vê para crer. Nós não, irmão. Nós acreditamos e cremos naquilo que nós não vemos. Isso é fé. É você tomar posse de algo que não chegou na tua vida. Isso é fé. É você acreditar que o milagre vai chegar dentro da tua casa. Isso é fé. Glória a É Deus. você acreditar que Deus vai transformar a vida do teu filho. Isso é fé. Eu vivo de fé, irmãos. Os irmãos sabem a história do meu filho mais velho. Veio aqui para a igreja, se reconciliou, voltou para o mundo de novo. Irmão, meu filho está com 29 anos, pastor. Desde os 16 anos. E eu estou com essa luta com o Pedro volta para a igreja, porque ele sai. Mas, irmãos, a vida do meu filho está na mão de Deus, eu creio. Passou-se os anos, Deus tem guardado, está aí, ó. Então, irmãos, isso é fé. E eu creio que Deus vai transformar a vida do meu filho, vai transformar o meu filho no pregador da palavra, fazer meu filho subir morro, para poder ir atrás, para pregar o evangelho, para falar da palavra. Aleluia! Eu creio, irmãos. Então, quando a gente crê, eu também posso. Falei, Jesus, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei qual vai ser o tempo, mas eu creio que meu filho é pregador da tua palavra. Tu vai usar o meu filho com um instrumento, com autoridade, para poder resgatar aqueles que estão lá em cima. Irmãos, é isso. É fé, irmãos. Eu não quero que Deus liberte meu filho, pastor, para ficar dentro da igreja, não. Eu quero que Deus liberte meu filho, pastor, da Ângela, para ir lá para onde ele ia, para pregar a palavra e resgatar almas lá no morro. Glória a Deus. Deus pode. Então, irmãos, isso é fé. Se ele vai sem Jesus, imagina ele indo com Jesus, pastor. Meu Deus, é fogo puro, aleluia. Bomba atômica que vai ser meu filho na mão de Jesus, subir no morro para resgatar. Irmãos, isso é fé. Então, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, irmãos, então toma posse. Descansa, relaxa. Espera acontecer. Infelizmente, a gente tem esse problema do tempo, de querer que as coisas aconteçam rápido. Eu não sei quanto tempo Bartimeu ficou esperando para o milagre dele acontecer. Eu não sei quantos anos aquele homem mendigou até chegar a oportunidade dele poder ir até Jesus, dele clamar. Nós temos Jesus todos os dias, irmãos. É toda hora. Aleluia. É no teu quarto, é na igreja, é você sentado no ônibus. Jesus, ele está todo o tempo conosco. Aquele homem não, eu não sei quantos anos ele esperou, mas chegou a hora dele. Glória a Deus. E eu quero dizer que a tua hora também vai chegar. O teu milagre vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, na tua casa. Aonde você colocar a planta dos teus pés, irmãos. Irmãos, tem que acontecer. Senão, que Deus é esse que a gente serve? Que o milagre não acontece, irmãos? Que Deus é esse, irmãos? Eu me lembro que quando eu era da quadrangular, pastor, lá em Cascadura, eu sempre quando eu orava para Deus, eu falava assim, Senhor, eu quero ser testemunha viva de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Irmãos, eu não sabia nem o que eu estava falando. Mas eu sempre falava para Deus. Aí, irmãos, o tempo passou, as provas vieram, aquilo que eu mais temia aconteceu na minha vida e as coisas foram acontecendo. Mas hoje, irmãos, eu glorifico a Deus, porque hoje eu posso dizer que eu sou um testemunho vivo. Aleluia. Glória a Deus. Na minha vida e na minha casa. Quando eu estou na rua, quando eu olho para o meu filho, porque quando meu filho tinha 16 anos, as pessoas disseram que meu filho não ia passar daquele ano, que meu filho ia morrer, que ia morrer, que ia morrer. Irmãos, todos que andavam com meu filho desceram na sepultura. O meu filho está aí, pastor. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, uma vez eu fui na loja, a menina falou assim, você que é mão do Pedro, a senhora que é mão do Pedro. Eu falei assim, isso. Nossa, olha, a senhora é realmente uma mulher de Deus, né? Graças a Deus, eu vejo o Pedro Henrique hoje aí. Irmãos, isso não é eu não, não é mérito meu. Eu falei, irmão, isso é para a glória de Deus. Porque existe um Deus que eu sirvo e esse Deus, ele vela por mim. Esse Deus, ele vela pela minha família. Aleluia. Então não importa, irmãos, o que vão falar. Não importa o que vão dizer da tua casa, da tua família. O importante é o que Deus prometeu. Aleluia. Isso ele vai cumprir. Em nome de Jesus. E pronto, irmãos. É simples assim. Aí fala, mas pastor, tu não sabe o que eu falei. Tu não sabe o que eu passei para chegar aqui até hoje. Muita coisa. Irmãos, eu vou contar minha história. Pastor, dá um livro. Se eu for contar minha história, irmão, já fui humilhada dentro de igreja. O meu filho mais novo, Lucas, ele tinha bronquite, pastor. Quando dava bronquite nele, saíam bolhas no corpo dele. Desde a planta do pé no corpo todo. Eu ia para a igreja com meu filho, as mães não queriam que os filhos chegassem perto do meu filho, porque achavam que o meu filho tinha uma doença contagiosa. Ai, irmão. Tô aí, irmão. Tô aí. Me parou?
Me paralisou? Aleluia. Não, irmão. Eu continuo dando glória a Deus. Porque, sabe por quê, irmão? Porque o meu Redentor, ele vive. Aleluia, Jesus. O teu Redentor, ele vive. E na hora certa, no momento certo, ele vai chegar na tua vida, vai agradar, vai te dar vitória. Glória a Deus. É isso, irmão. Aleluia. É isso que o crente tem que fazer. É acreditar. Por mais que a coisa está ruim, irmão, creia. O milagre vai chegar. Ah, mas está acontecendo, irmão, creia. Ah, Bartimeu fala assim para ele, cala a boca, Bartimeu. Para de gritar, tu está incomodando o mestre. Parou ele, pastor? Ele parou para si, pensou. Quem é? Vamos continuar gritando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso, irmãos. É isso, a estratégia é essa. É você clamar. Independente do tempo, independente da circunstância. Clame. Glória a Deus. Clame a Deus. Ainda que o adversário da nossa alma diz que não tem mais jeito, ele é mentiroso. Clame a Deus, porque uma hora o teu milagre vai chegar. Oh, glória, E foi assim que aleluia. Bartimeu. Jesus curou. Ele voltou a ver. Irmãos, então acredite que nessa noite, irmãos, você possa crer. Clame ao Senhor. Está difícil? Comece a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A luta está grande. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não está conseguindo mais orar. Clama a Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele vai te ouvir. Eu creio, irmão. Eu creio. Eu creio no meu milagre. Eu creio no teu milagre. Só basta você crer também. Glória a Eu Deus. também não adianta eu creio e tu não crê. Eu creio no meu milagre e creio no teu também. Mas creia, acredite que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus que operou ontem, o Deus que opera hoje e o Deus que vai operar eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Ele continua o mesmo. Amém? Amém. E até aqui, meus Deus poderoso.